castelo forte é o nosso Deus. Irmãos, vamos então ler o texto de Malaquias, capítulo de número 2. Eu vou ler aqui, visto esse momento de explosão de fogos aí, então vocês acompanhem a leitura das Escrituras, tá bom? Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento: se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei, a descendência atirarei excremento ao vosso rosto, excremento aos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, ambas que dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos, violaste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos e vos mostrardes parciais no aplicardes a lei. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e a abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de deuses estranhos. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal coisa, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazei isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro, de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta e nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntas: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera, porquanto cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos, porquanto cuidai-vos de vós e não sejais infiéis. Até o verso 16. Senhor Deus nosso Pai, contamos com a graça e com a misericórdia do Senhor na exposição da palavra, e que teu Santo Espírito produza o ensinamento, a instrução, a consolação e a correção que nos é necessária. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, só para eu identificar aqui, hoje cedo a gente teve uma dificuldade na transmissão do nosso estudo na escola. Quantos conseguiram assistir o estudo pela manhã? Depois ele foi repostado, né? Então está lá a exposição do capítulo 1 de Malaquias. Então quase que eu teria que falar de novo, mas eu vou contar que você vai assistir lá, tá? Vou contar que você vai assistir lá. Eu posso dar uma pinceladinha para você entender, porque
quando a gente começa a pregar expositivamente, tem uma sequência, um início, meio e fim. Então eu dei o start hoje cedo, né? Então você se comprometa comigo, amém? Amém? Amém. Então você vai poder assistir lá, está no link da igreja, né? Está no YouTube, para que você então entenda um pouquinho mais a sequência da explanação de hoje, porque senão fica meio aberto, fica meio assim, incoerente, né? Mas é uma sequência do livro de Malaquias. Eu iniciei hoje, agora à noite, domingo pela manhã, encerrando domingo que vem à noite a exposição. São 4 capítulos, então cada momento que a gente está fazendo a exposição de um desses capítulos, tá bom? Então, Malaquias significa o mensageiro. Esse é o significado do nome, Malaquias. E eu disse hoje pela manhã que alguns estudiosos chamam o livro de O Profeta Sem Nome. Por quê? Porque ele é um livro de advertência, e os estudiosos ali que acharam todo o texto nas cavernas de Qumran, na região de Israel, depois esses estudiosos foram dar um nome, e alguns defenderam, é um profeta sem nome, outros defenderam, não, foi Malaquias, né, o autor. Quando é que Malaquias vai ser esse profeta de Deus? Ele vai ser profeta no ano de 435 antes de Cristo. E ele é tido como um profeta menor. Você se lembra que nós temos aí alguns profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, né? E esses profetas menores, o curto prazo de ministério deles e a escrita deles, então isso tem essa configuração, profeta maior e profeta menor. Falei hoje cedo também o seguinte, que a Bíblia Reformada, no seu comentário sobre o livro de Malaquias, aponta os seguintes propósitos pelos quais o livro foi escrito: que Deus levantou o profeta para despertar o povo de um certo cinismo e um certo ceticismo religioso em relação às promessas de Deus. Falei também que Deus levanta Malaquias para confrontar o povo ante uma adoração morta. E, gente, nós precisamos separar a ideia de que, por exemplo, aqui nós estamos num culto de mais ou menos 1h30 aproximadamente, nós temos toda uma liturgia formal e que entendemos que há uma espiritualidade por conta disso. Mas isso não só traduz o nosso culto. O culto é a hora que você sai daqui, vai para a sua casa, vai jantar, vai estar com a sua esposa, vai estar com o seu filho, vai estar com os seus parentes, a maneira como você lida, a hora que você dorme, a hora que você acorda, e como você acorda, como você toma o seu café, como você vai para o seu trabalho. Isso tudo é culto, isso tudo é liturgia, porque a gente acha que o culto é só o quê? Esse momento. E o culto não é só esse momento. Quando a gente faz essa dicotomia, a gente parece que vai fazer como se fossem momentos estanques. Esse momento é de espiritualidade, esse não é. Gente, não tem momento mais espiritual do que quando a gente está em casa. Um momento que a gente está com a família. Ontem a gente teve um momento na minha casa e foi incomum, né? Eu vou estar tendo a oportunidade de estar numa celebração nesses próximos dias que tem a ver com meu pai. E só lembrar da história dele eu comecei a chorar. Com um prato de comida na mão. O prato estava na minha frente e eu chorei copiosamente. A minha esposa e minha filha começaram a achar estranho aquilo. Por que você está chorando? Como se alguma coisa tivesse acontecido. Memórias. Onde Deus reconhece gratidão, onde Deus reconhece, onde a gente reconhece as ações de Deus cuidando da gente, e Deus usando o meu pai para me abençoar, para cuidar da minha família. Para mim foi um momento de culto e de quebrantamento tremendo, de gratidão a Deus. Então o culto não é só esse momento. E tem gente que está fazendo o quê? Uma separação, essa hora é a hora do culto. Tudo bem, nós temos esse momento formal, mas o culto é além disso, a nossa liturgia é além desses 1h30 que a gente passa aqui. Então o que está acontecendo? A adoração, o culto dos hebreus estava sendo um culto morto. Ou seja, Deus estava sendo posto de fora de todas as ações daquele povo. E Deus então levanta
o profeta Malaquias para trazer essa palavra de renovação, de esperança, para reavivar a devoção e a espiritualidade daquele povo. Duas informações importantes, falei cedo também, que o povo tinha voltado do cativeiro, né? E se a gente fizer uma comparação, nós estamos também voltando de um cativeiro. De quanto tempo dentro de casa? 6, 7 meses? E tem gente que não deu conta. E eu disse que tem muita gente que vai perder a fé, vai se enfraquecer, vai abandonar Deus por conta de 7 meses que não conseguiu vir à igreja. O povo hebreu ficou 70 anos. 70 anos sem estar no templo. 70 anos que eles foram levados para o cativeiro babilônico, sob a égide, naquele contexto, de Nabucodonosor. E nesse contexto era um povo pagão, um rei pagão, e eles são levados para lá, e ali eles ficam como prisioneiros, cativos, domínio cultural, domínio econômico, domínio emocional, também domínio espiritual, porque é na Babilônia que eles levantam um edito para que ninguém fizesse oração. Você se lembra disso? Quem é que estava ali que não podia orar? Daniel. E quando ele ora, ele é exposto a uma situação de crime. Gente, 70 anos, a gente aqui está com 7 meses e tem gente que já está abandonando a Deus, esquecendo de Deus, não quero saber mais de igreja, não quero saber mais de fé, parece que a gente está vivendo exatamente isso. Então, qual era a situação? O povo tinha voltado do cativeiro, como nós voltamos do isolamento social, depois de 5 meses, ou 6 ou 7, aí como queiram, né? E aí os israelitas haviam ficado esse tempo todo sem estar na terra, sem poder celebrar no templo. E agora, o que a gente tem? O templo havia sido destruído. Aquele templo que foi construído por Salomão, ele foi destruído em 586. Né? Nós temos aqui a profecia de Malaquias em 435. Então o templo já tinha sido destruído, né? E tinha sido destruído pelo Império Babilônico. O templo depois é reconstruído. E aí o que a gente vê? Há momentos em que o povo está vivendo sem estar naquele lugar onde era a casa deles, o lugar deles, a terra deles, a cultura deles e o templo que eles haviam construído para Deus. E aí, irmãos, a gente sempre aprende o seguinte: sempre houve tentativas de barrar o povo de Deus, né? Já não é de hoje que tentam diabolicamente destruir a noção de fé na concepção judaico-cristão. E o que estava acontecendo naquele tempo, que a destruição do templo em 586 era para destruir essa ideia do culto a Yahvé, a Deus, né? Tentaram calar a voz de Daniel, proibindo de orar, destruir o símbolo de fé dos judeus em 586. Depois, nos dias de Jesus, o próprio Jesus diz o seguinte, que depois dele o templo seria destruído. E no ano 70, de fato, o templo em Jerusalém foi destruído. Depois, em 135, o imperador Tito também, depois que o templo foi reconstruído, ele foi destruído novamente, restando apenas aquele lugar que certamente você conhece, que tem aqueles muros, já viu ali? Que é chamado Muro das Lamentações. Aquela é a última reconstrução do templo em 135. Então, sempre houve uma intenção de quê? De desqualificar e de destruir a fé. E, amados, se nós não estivermos atentos a circunstâncias na história, que nossa fé, de fato, pode estar entrando em crise. Então, Deus levanta o povo, levanta diante do povo a figura de Malaquias, porque Malaquias tinha que levar uma palavra de confrontação, mas também uma palavra de esperança, porque esse é o ministério de todo profeta. Todo profeta de Deus, ele denuncia o pecado, mas ele apresenta a solução, a redenção, a salvação. E o que nós temos aqui? Deus, por não aceitar qualquer coisa, por Deus não aceitar a maneira como aqueles hebreus que haviam voltado do cativeiro babilônico, que agora estavam na sua terra, que estavam diante do templo,
diante de todo esse cenário, Deus está levantando Malaquias para trazer essa palavra, para que o povo pudesse ter uma nova consciência, porque o povo estava perdendo o ânimo em relação a Deus. Então, hoje cedo eu citei 4 pontos, os quais é importante que você entenda. Primeiro, olhando para o capítulo de número 1, estou ainda dentro do capítulo 1, olhando para o capítulo 1, o que nós aprendemos ali, que era preciso que o povo parasse de questionar o amor de Deus, porque o povo estava dizendo assim: Senhor, o Senhor não nos ama mais, o Senhor não nos ama, porque o povo estava achando o seguinte, que Deus tinha que mostrar amor para com eles, dando coisas para eles, e não porque Ele era Deus e tinha trazido uma palavra de salvação e de esperança para aquele povo. E eles falam assim: Senhor, o Senhor não nos tem amado. Então, a lição de hoje cedo: paremos de pensar que Deus não nos ama, porque Deus já mostrou a sua prova de amor. Lembra que a maior prova de amor que nós temos hoje foi dada em quem? Em Jesus. Jesus é a maior prova do amor de Deus para conosco. Segundo, e aí é preciso parar de fazer esses joguinhos de cena, né? Ai, Deus não me ama mais, não, Deus me abandonou. Não, Deus já mostrou amor por você. Então para de mimimi, que Deus já mostrou. E esse amor é mostrado na cruz. Esse amor é mostrado quando Cristo foi lá e morreu na cruz em seu lugar, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Segundo, é preciso honrar a Deus como Pai. Nós vimos hoje cedo também, porque ele está dizendo, Deus está dizendo assim para a nação de Israel: olha, se eu sou Pai, onde é que está a minha honra? Vocês me dizem que eu sou pai de vocês, mas vocês não me honram e nem me respeitam. Onde está a minha honra? Então, o que está acontecendo? Deus queria que eles entendessem que essa questão de honra era muito mais do que dar coisas. Eu não sei se vocês sabem que hoje nós estamos vivendo um tempo em que nós estamos criando pequenos imperadores. E eu escutei ontem, na última sexta-feira, uma palavra do reverendo Amauri, que foi pastor aqui da 8ª igreja, do reverendo Jeremias. Ele, em uma live, ele disse que na China, como as crianças, lá as famílias só podem ter um único filho, essa criança é tratada como um pequeno imperador. E como um pequeno imperador, as crianças chinesas são egoístas, e acham que os pais têm que o quê? Dar tudo para eles. E isso está chegando aqui. Eu me lembro que na década de 90, quando eu e Verônica nos casamos, tivemos a nossa primeira filha, Isabela, que nasceu em Juiz de Fora, e quando nós fomos para o interior de São Paulo, aí, pouco tempo depois, a minha esposa ficou grávida, e as pessoas de São Paulo falaram assim: pastor, o que é isso? 2 filhos? Como? E eles ficaram escandalizados porque nós íamos ter um segundo filho. E era nosso plano ter um segundo filho. E, amados, o que é isso? Uma geração de pais que às vezes querem ter toda uma autonomia de vida, mas também uma geração que vai criando filhos que não honram o pai porque acha que pai tem que dar tudo. E Deus está tratando a nação de Israel, porque a nação de Israel estava o quê? Achando que Deus tinha que dar coisas e não a presença deles para aquele povo. Né? Então Deus está chamando a atenção. Terceiro, nós vimos hoje cedo no capítulo 1, que Deus falou assim: parem de trazer pão imundo, animal coxo. E numa rápida lembrança de como era o culto no Velho Testamento a cultura era uma cultura meramente agrária. E essa cultura agrária significa o seguinte: o valor monetário, o valor de riqueza era a quantidade de camelo, de boi, de vaca, de carneiro, de pombas, enfim, de todos esses animais. E a maneira como as pessoas apresentavam a Deus para o culto, que o próprio Deus estabeleceu, era chegando diante do tabernáculo, no contexto lá do Velho Testamento, dos dias de Moisés, e apresentando a Deus esses animais como oferta. E depois, quando o templo foi construído, da mesma forma. Então tinha o culto de oferta pacífica, trazia bolos, pães, um pombo. Tinha o culto de oferta pelo pecado oculto, trazia um carneiro, uma vaca. Então, quando alguém saía de casa para ir num culto no contexto do Velho Testamento, não tinha esse conforto que você tem hoje aí. Pega o seu carrinho e vem para a igreja. Hoje, a forma como você
participa financeiramente é contribuindo com dinheiro, o valor monetário é esse. Naquele contexto lá, a pessoa saía de casa com a vaquinha, saía com ela para chegar ao templo, ao tabernáculo, e ali ela oferecia. Só que o que estava acontecendo? A pessoa olhava lá o seu rebanho e falou assim: nossa, aquele boi está cego. Ah, esse aí eu vou ofertar lá na igreja. Aí ele pegava o boi cego, o animal coxo, ele pegava o bolo embolorado, o pão imundo, e falava: isso aqui eu vou apresentar para Deus. E o que acontecia? Deus disse o seguinte: eu não vou receber nem a oferta e nem o ofertante. Não vem me cultuar dessa forma. E o próprio Deus fala uma coisa absurda, irmãos, que eu fiquei pensando: meu Deus, você pode conferir lá que não é palavra minha. Quando a gente fala de exposição bíblica, é falar o que a Bíblia diz, tão somente, e sermos fiéis a isso. E Deus disse assim: se alguém fechasse a porta ou do templo ou do tabernáculo, para que ninguém acendesse o altar de sacrifício para oferecer culto. Se alguém pudesse não deixar que ninguém viesse me oferecer alguma coisa assim. E, amados, quanto tempo que a gente ficou sem culto? Pensa bem. Ficamos 7 meses, 6 meses, como que... E eu fiquei pensando nesse texto como sendo também um momento de Deus estar chamando a nossa atenção, porque até então nós estamos fazendo as coisas para Ele de qualquer jeito, de qualquer forma. E como esse Deus deseja ser adorado, ser cultuado, ser celebrado de uma maneira mais intensa, muito mais perfeita, muito mais do nosso coração do que das nossas posses, muito mais sincera, muito mais santa. E aí Deus está chamando a atenção do povo, dizendo: parem de me oferecer pão imundo, animal coxo ou doente. Chega. Ainda bem que tomara que alguém não abra a igreja, se a gente transportar o texto para os dias de hoje. Tomara que o tabernáculo não seja aberto, que ninguém acenda o altar para que não haja culto. Porque Deus, eu não vou aceitar esse tipo de oferta. E aí, no final do capítulo de número 1, o próprio Deus está chamando a atenção daquele povo em relação ao engano, porque eles achavam que fazer aquilo tudo era uma forma de iludibriar o próprio Deus, passar a perna em Deus. E aí a gente viu que quando Deus chama a atenção disso, é porque Ele tem os olhos sobre toda a terra, e não temos como nós ocultarmos aquilo que nós apresentamos para Deus. E aí, na aplicação de hoje cedo, também podemos entender que muitas vezes, quando alguém vem ao culto e reclama de tudo, é porque, na verdade, o problema não é o ambiente, o problema às vezes é ela mesma. Porque às vezes ela não está bem com Deus, ela está em pecado, ela não está ajustada com Deus, ela está trazendo esse animal imundo e está tentando enganar a Deus, está querendo desfrutar dessa intensidade da comunhão com Deus transcendente, que é santo, mas ela está toda errada. Como é que alguém que está todo errado quer desfrutar da intimidade com Deus? Aí vai o quê? Vai olhar para aquilo que é estético, aquilo que é forma, aquilo que é aparente. Não vai conseguir ter uma introspecção, algo tão profundo, que aí a Bíblia vai nos transpor para João capítulo 4, 24, quando fala: os verdadeiros adoradores adorarão Pai, não de forma estética, mas adorarão o Pai de que forma? Em espírito. É aqui dentro, não é fora. É espiritual. Não é estético. Não é performance. Não é pirotecnia, que certamente deve ter tido aí fora agora há pouco, nesses fogos que nós ouvimos. Não é dessa forma. Então, o capítulo 1, irmãos, traduz para nós essa questão. Estou entrando agora no capítulo 2. Capítulo 2, ele está começando a falar assim: olha, agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Então, o capítulo 2 é uma palavra para sacerdotes, tá? É uma palavra para os sacerdotes, tá? E que tem a ver também com uma dimensão da influência desses sacerdotes sobre a vida das pessoas. Então, vamos entender. Antes da lei de Moisés, muitas vezes o pai era um sacerdote, ou o chefe de família era um sacerdote, e que servia como sacerdote, ou seja, era o sacerdote, então, era esse pai que trazia a oferta da família.
a oferta daquela casa, daquele lar, né? Então a gente tinha essa figura desse sacerdote, como esse indivíduo que tinha uma presença paterna, né? E também temos a questão daqueles sacerdotes que fazem parte da linhagem de Arão, e essa linhagem do sacerdócio levítico eram aquelas pessoas que foram consagradas para o serviço sacerdotal, que recebiam a unção para o exercício sacerdotal. Então a gente tem, quando nós olhamos um texto desse aqui, falando sobre sacerdotes, nós temos o indivíduo, o homem, que representava uma família, ou se ele não tivesse família, ele trazia a sua oferta a Deus, e temos esse que é essa representação do sacerdócio, que é essa instituição do sacerdócio levítico, quando Arão é levantado e consagra os seus filhos, pondo óleo na cabeça, na ponta dos dedos, na ponta dos pés, né? E assim há uma consagração desses descendentes de Arão, que são esses sacerdotes. E aí a gente vê o quê? Que Malaquias capítulo 2:1 está falando então para esses sacerdotes, que têm uma amplitude de entendimento acerca de quem eram esses sacerdotes. Pastor, então quem são os sacerdotes hoje? Eu sou um. Do ponto de vista lá da Receita Federal, né, que a gente tem que declarar, eu sou um sacerdote de confissão religiosa. Mas você, como pai, você também é o quê? Um sacerdote. Então essa palavra é para mim e para você, para nós. Aí a Bíblia, de maneira genérica, ela vai nos informar lá em Pedro, que nós somos reino e sacerdotes. E aí engloba a figura, inclusive, de quem? Da figura da mulher. Então, todos nós somos chamados para servirmos ao Senhor nesse aspecto sacerdotal. Então, nós somos esses sacerdotes. Tá? E se a gente entender isso, Deus está chamando o profeta Malaquias e está dando esta palavra. E falando assim, olha, agora, ó sacerdotes, para vós outros, é este mandamento. Que mandamento é este? Essa palavra, mandamento, é a mensagem direta e reta para os sacerdotes que vieram do exílio. Ou seja, todos quantos homens, todos quantos sacerdotes ungidos ali, separados para o serviço do culto, essa palavra, esse mandamento era para eles, né? O tempo, os anos de cativeiro, houve uma perda de referência acerca do templo, né? A assimilação cultural babilônica podem ter sido a causa dos sacerdotes perderem aquela pujança, o empenho, a força, a intrepidez, a ousadia. E qual o resultado da perda dessa pujança, desse fervor, desse entusiasmo? O resultado foi, os sacerdotes haviam se contaminado espiritualmente na sua ética, nos seus valores. Então, o sacerdócio naqueles dias, nos dias de Malaquias, estava paganizado. E aí então Deus levanta o profeta, mensageiro de Deus, Malaquias, para levar essa palavra a esses sacerdotes. Se a gente vai entender, irmão, de maneira clara, esses sacerdotes tinham uma posição de liderança, quer seja institucional, quer seja familiar. Eles tinham essa relevância, né? Os sacerdotes colocaram a adoração no nível comum, e sendo assim, a adoração pura se tornou imunda, desprezível e sem valor. Aí, Malaquias capítulo 2:2, ele vai dizer o seguinte: se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Ou seja, gente, sacerdote, qual era a função do sacerdote familiar? Pegar a oferta da família e apresentar diante de Deus, porque os sacerdotes sempre tinha essa função intermediária. Qual era a função do sacerdócio institucionalizado? Fazia a mesma coisa, esse intermediário.
E agora eles foram separados para isso, tinham a consciência disso, mas agora eles não estão fazendo isso com tanta destreza, com tanta habilidade, com tanta espiritualidade, com tanta convicção de pureza. Eles estão fazendo isso agora o quê? Qualquer jeito. E aí Deus está dizendo isso. É por isso, irmãos, que aqui nós temos algumas alianças que estão sendo quebradas. A aliança que foi feita com Levi, lá em Números, capítulo de número 25. Aliança que tinha a ver com a fidelidade, a instrução, ao mandamento, estava sendo quebrada. E, consequentemente, uma aliança em relação ao casamento. E aí, por isso, Deus está chamando a atenção desses sacerdotes, por meio de Malaquias, porque haveria uma consequência disso. Pelo menos 4 consequências duras aqui, que a gente fica até assustado com o que Deus está dizendo. Primeiro, ele diz que Deus enviaria maldição. Sabe o que é maldição? Vamos pensar aqui que a graça de Deus, o que é graça? Graça é o quê? Favor merecido. A gente está debaixo desse guarda-chuva da graça. Onde aqui a gente recebe saúde, alimento, provisão, inteligência, criatividade, salvação, perdão de pecado, uma família alegre, uma família abençoada, a gente está debaixo dessa graça. Sabe o que é maldição? Quando a gente fica fora dela. Estar fora dessa metáfora do guarda-chuva da graça é estar debaixo de quê? De maldição. Não precisa pensar em algo, maldição. Não, maldição é só Deus falar assim, aqui está você, Deus fala, eu vou tirar a mão. Você andar a sua própria sorte. Aqui você está debaixo de maldição, porque seu coração já é impuro. Maldito é o homem que confia no homem. Se Deus tira a mão, danou-se. O que Deus está dizendo? Sacerdotes, eu vou enviar maldição. E esse enviar maldição é Deus tirar a mão dele. Deus envia, Deus até amaldiçoaria as bênçãos. Até estranho a gente ver isso, mas está aqui no texto bíblico. Deus amaldiçoaria as bênçãos. Se tinha bênção para você, não tem mais. E Deus diz ainda que estava amaldiçoando os sacerdotes. E Deus reprovaria a descendência e atiraria excremento no sacrifício e jogaria o sacerdote junto. Gente, pensa num texto pesado. Pensa num texto duro. Deus está dizendo, olha, não aceito, vou amaldiçoar, e se me trouxer a oferta dessa forma, eu vou jogar excremento. Gente, pensa num texto pesado. É isso que Deus está falando aqui. Eu vou atirar excremento, porque eu não aceito isso. Não aceito isso. Então, por que motivo a aliança foi dada? A aliança foi dada para os sacerdotes. Foi dada uma antiga aliança para que a nação de Israel tivesse vida, tivesse paz, para que eles temessem o Senhor. Então, qual o motivo pelo qual Deus está dizendo, eu tenho uma aliança e vocês estão quebrando ela? Porque lá em Levítico, lá em Número capítulo 25, Deus está dizendo, eu fiz uma aliança. E o que é aliança? Você que é casado, como eu aqui, aliança. É sinal que a gente tem o quê? Compromisso com alguém. Deus está dizendo, eu tenho compromisso com você, nação de Israel. E por isso eu faço uma aliança com você, nação de Israel, e essa aliança, eu firmo aliança com vocês, e a minha aliança é que vocês tenham vida e tenham paz. E para que vocês temam o meu nome. Deus está fazendo essa aliança. E Deus chamou Israel como a sua noiva, como a sua esposa, e chamou o povo hebreu para fazer parte dessa aliança. E o que está acontecendo aqui, 435 anos antes de Cristo, onde nós temos aqui Deus levantando o profeta Malaquias. O que está acontecendo aqui, irmãos? É que não é Deus que está quebrando a aliança. Quem está quebrando a aliança, quem é? É o povo. E o que está acontecendo? Deus desejava manter a aliança feita. E Deus está lembrando a esses sacerdotes acerca dessa aliança. Né?
que se lembrassem da aliança que foi feita com Levi, uma aliança de vida e paz. Precisavam honrar o Senhor em relação a essa aliança. Capítulo 2, no verso 2, ele fala assim: se não ouvides, se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos, já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. A aliança que eu fiz tinha que estar aqui dentro de vocês, no coração de vocês, mas vocês não estão sendo fiéis a essa aliança. Então eles precisavam permanecer valorizando, dignificando o nome de Deus, e eles não estavam fazendo isso. Deus havia deixado de ser valioso para os sacerdotes, e por isso eles estavam quebrando a aliança. Deus lembra os sacerdotes, irmãos, que deveriam fazer e não estavam fazendo. Em Malaquias capítulo 2, nós vemos que eles haviam abandonado a verdadeira instrução que esteve na boca deles, passaram a agir com injustiça, andavam em iniquidade, e a santidade havia se apartado muito deles e da vida de muitos hebreus por conta disso. Certamente a influência de um pai que havia abandonado a aliança com o Senhor influenciaria os seus filhos. A quebra de aliança e o abandono de aliança de um sacerdote também traria problemas nessa questão em relação ao povo que chegava diante de Deus. E aí havia consequências, como sempre. Quando tem algum pecado, sempre haverá consequência. E a primeira consequência do abandono da instrução, irmãos, está lá no verso 8. Eu peço que a igreja leia comigo o verso 8. Vamos lá? Verso de número 8, 2:8. A igreja pode ler aqui comigo, aí todo mundo fica ligado aqui comigo na instrução. Vamos lá. Mas vós tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos, violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. A quebra de aliança dos sacerdotes estavam fazendo com que o povo também errasse. Irmãos, traduzam esse texto para os dias de hoje, com tanta gente que está, muitas vezes, inclusive com a Bíblia na mão, falando que a relação que Deus tem com você é uma relação baseada no dinheiro, e não em uma relação baseada na graça. Que a relação que Deus tem com você deve ser baseada nas obras, e não mediante o sangue precioso de Jesus. Que hoje nós temos um grande número de pessoas que estão esfacelando as Escrituras, que são teólogos liberais, e que começam a dicotomizar as Escrituras, aquilo que é sagrado, aquilo que não é, e que está levando muita gente ao ceticismo, à incredulidade. E via de regra, historicamente, nós temos aí, por exemplo, você já deve ter ouvido falar de Nietzsche, que foi filho de um pastor luterano, e que chegou num ponto da vida de tantos conflitos filosóficos, emocionais. Nietzsche começa então a entrar para um outro time, não daqueles que creem, mas daqueles que não creem, e ele esboça uma teoria que na sua tese ele defende o seguinte: que Deus morreu na morte de Cristo. Já que Deus morreu, quando Cristo morreu, Deus está morto. Até nome de filme, né? Deus não está morto. É gente que passou pelo nosso meio. É gente que conheceu e que agora estão no outro lado. O que estava acontecendo? Os sacerdotes que eram intermediários, mediadores dessa relação do adorador com Deus, os pais, os homens que eram esses mediadores, estavam agora sendo obstáculo, pedra de tropeço para suas famílias, pedra de tropeço para a comunidade judaica em relação ao serviço a Deus. Uma segunda consequência, nós podemos dizer aqui, ver aqui, que diz assim o verso 9, a igreja pode ler também comigo o verso 9, vamos lá? Verso 9, leiamos: por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos e vos mostrastes parciais ao aplicardes a lei. Vocês são desprezíveis, sacerdotes,
contemporâneos de Malaquias, vocês estão sendo desprezíveis porque estão fazendo errar o meu povo, e ao mesmo tempo, o que está acontecendo? Vocês são indignos de exercer esse ministério tão sério, tão rico, e vocês estão sendo parciais e fazendo muita gente desviar. Irmãos, ao peso que tem de um pai, ao peso que tem de alguém que abre a Bíblia para falar das Escrituras. Eu já disse à igreja que eu fiquei 6 anos lutando para obedecer a Deus. Eu falei, Deus, é para qualquer pessoa, menos para mim. Eu não sou digno. E não tenho condições para exercer esse chamado. Eu lutei 6 anos. E agora que já se passaram 27 anos, 28 anos praticamente, eu vejo quanto nós precisamos da graça de Deus para manter essa fidelidade para com Deus e a fidelidade às Escrituras. E hoje há muitas pessoas que não estão sendo fiéis às Escrituras, e é por isso que a Bíblia chama a nossa atenção acerca dos últimos dias, dos falsos cristos, dos falsos mestres que haveriam de ser levantados nesses últimos tempos. E nesses últimos dias, esses falsos cristos, os falsos mestres, os falsos apóstolos estão aí, ministrando sobre a vida das pessoas e fazendo errar as pessoas em relação aos propósitos de Deus. E naqueles dias já tínhamos esse problema. Lembremos, irmãos, que Josué, capítulo 1, verso 7, fala assim, que Deus orienta a Josué, o sucessor de Moisés, que era para que ele não se desviasse nem para a direita, nem para a esquerda, mas que ele tivesse certo de que ele seria bem sucedido se olhasse tão somente para Deus, para a palavra de Deus, para os valores da fé judaica, para esse Deus que se revelou a Moisés e a nação de Israel. Ou quando nós temos no Salmos 33, 4, onde o próprio Deus nos ensina, pois a palavra do Senhor é reta, é verdadeira, Ele é fiel em tudo que faz. Deus é um Deus que tem uma palavra reta, não faz curva. E os sacerdotes estavam tentando de tudo para fazer com que aquelas palavras fizessem curva. Deus continua falando aquilo que tem que ser dito, e mostrando, irmãos, para cada um de nós que a sua palavra é fiel. Eu sempre lembro das palavras de um dos discípulos que chega para Jesus no momento de aperto e fala assim, e faz a seguinte pergunta: Jesus, Senhor, para quem iremos? Para quem a gente vai? Para quem iremos? Para quem iremos? Quem é que vai nos orientar? Quem é que vai nos ensinar? Se só o Senhor tem palavras de vida, quem é que vai fazer isso? Então, irmãos, Deus está confrontando aqueles sacerdotes acerca disso. Havia uma terceira ruptura, que começa aqui, a ruptura em relação a essas alianças que foram feitas no contexto do Velho Testamento, e agora há uma outra ruptura que Deus está veementemente atacando aqui nesse capítulo 2. E essa ruptura nós podemos encontrar a partir do verso de número 10 e verso 11, que é a ruptura, ou seja, da aliança do casamento. Verso 10 diz assim: não temos nós o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Porque seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal e a abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. E eu vou seguir um pouquinho mais à frente, né? Aí ele fala assim no verso 13: ainda fazeis isso, cobris o altar do Senhor com lágrimas de choro, de gemido, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita o que com prazer a vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual foi desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e porque somente ele buscava a descendência que prometera, porquanto cuidai-vos mesmo e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. O que está acontecendo aqui? Havia lágrima, havia choro, havia gemido,
Havia todo esse cenário de novela mexicana no altar do Senhor. Mas Deus está dizendo, está vendo, Senhor, estou vendo lágrima, estou vendo choro, estou vendo gemido, mas vocês estão em pecado. Vocês não estão certos, porque vocês estão abandonando a mulher da vossa mocidade. E aí estão perguntando, Senhor, por que então que o Senhor está tão irado com a gente? Por que está acontecendo? Aí o Senhor fala assim, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela a sua companheira e a mulher da sua aliança. Mas primeiro, irmãos, antes de haver a infidelidade em relação ao casamento, houve uma infidelidade em relação a quem? A Deus. O aspiral descendente. Diz o verso de número 11, Judá tem sido desleal primeiro para com Deus. E a infidelidade para com Deus gera a infidelidade conjugal. É esse segundo momento que Deus está atacando, ou usando o profeta Malaquias para confrontar a nação de Israel. Se nós nos lembrarmos do Salmo de número 11, verso 3, abra lá comigo. Salmos 11, 3. Estamos juntos aqui, irmãos? Estamos juntos? Amém? Estamos juntos, né? Ninguém dormindo aí não. Salmos 11, 3. 11, 3. Vamos ler junto? Vamos lá? Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Ou seja, este é um salmo de Davi, onde Davi está nessa poesia, nessa canção, falando, ora, se os fundamentos forem destruídos, que o justo? Aí o justo é quem conhece Deus. O justo é alguém que teme ao Senhor. O justo é alguém que tem uma relação com Yahvé, contexto do Velho Testamento. O justo é o crente hoje, convertido, nascido de novo, separado para Deus, que vive uma vida íntegra diante do Senhor, né? Então, ele está fazendo essa pergunta. Olha, quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? Esses salmos de Davi, contexto de praticamente ano 1000 aproximadamente, né? Então nós podemos perceber o seguinte, que não é de hoje que tentam destruir os fundamentos que alicerçam a família. Não é de hoje que tentam destruir esses fundamentos. E como consequência, destruir esses fundamentos de valores espirituais, isso traz um dano sério para a vida das famílias, para a vida dos casais. E aí fica uma pergunta para cada um de nós, como andam os nossos casamentos? Como nós estamos lidando com o nosso casamento acerca de fidelidade e infidelidade? Infidelidade. Nós vivemos numa sociedade onde a fidelidade parece ser uma virtude pré-histórica. Ser fiel à sua esposa? Nossa, você nunca traiu ela? Ser fiel ao seu marido? Sou. Você nunca traiu ele? Você é virgem? Sou. Você nunca transou? Gente, o mundo está assim. E nós estamos aqui, tendo que enfrentar todo esse cenário. Porque nesse mundo que está aí, esses fundamentos que nós temos, que nós abraçamos, que vêm das Escrituras Sagradas, que vêm, e como referência, Gênesis capítulo de número 2, verso 23 e 24, quando o Senhor nos orienta a partir do primeiro casal, por isso deixa o homem pai e mãe, una-se a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. No princípio, era assim. O pecado entrou, desorganizou tudo. Desorganizou a vida de Adão, desorganizou a vida de Abraão. Abraão tinha mais mulher. Gente, não era daquele jeito que tinha que ser. Davi tinha muitas mulheres. Não era assim que tinha que ser. Salomão tinha muitas mulheres. Não era assim que tinha que ser. Tudo errado, porque o pecado deteriorou e corrompeu a raça humana a ponto de trazer essas distorções fruto da queda, da desobediência. Mas o que está acontecendo aqui? Os sacerdotes estão olhando isso tudo e achando, não, normal. Deus quer tratar, e Deus levanta o profeta Malaquias para mostrar que a infidelidade conjugal estava chegando a níveis intoleráveis.
E onde escasseiam as famílias harmônicas, certamente a sociedade vai ser destruída. E destruir o fundamento da família, irmãos, significa que nossa sociedade pode perder completamente a noção de existência de seres civilizados. Aí vai ser um bando de gente que só vive pelo prazer, meramente pelo prazer, pelo sexo, pelo trabalho, verdadeiros robôs. E o que está acontecendo na nossa geração? A geração de hoje é uma geração que está sendo atacada. A geração de hoje é uma geração que está sendo vilipendiada, maltratada, e esse fundamento, casamento, está sendo atacado mais do que se possa imaginar. Então, se nós não abrirmos os nossos olhos, daqui para os nossos, se tivermos nossos netos, não haverá mais casamento. Porque esses fundamentos estão sendo destruídos. E o processo de destruição desses fundamentos, irmãos, do ponto de vista histórico, vem desse pensamento moderno, do racionalismo, do iluminismo, do emocionalismo, do existencialismo, né? Do dar valor mais à própria existência. Um pastor, amigo meu, estava dizendo que uma membro da igreja falou assim: pastor, o senhor tem que começar a falar na igreja sobre design interno de casa, sobre arquitetura doméstica. Ele falou assim: minha irmã, eu já tenho que falar de tanto assunto na igreja, tem que falar sobre doutrina básica, tem que falar sobre casamento ajustado, sobre sexo. Agora eu tenho que falar ainda sobre isso? Tem, pastor, sabe por quê? Porque a minha filha e meu genro estão sendo orientados, uma arquiteta, para fazer na casa deles um quarto em que tenha a cama dela e a cama dele. E o dia que eles quiserem, eles dormem juntos. O dia que eles não quiserem, eles não dormem juntos mais. Gente, isso é casamento moderno. Cada um seu espaço, individualismo. Casamento, irmãos, naquele tempo, estava sendo atacado. Imagina hoje. E hoje, com tantos aspectos filosóficos, né? Duarte Pacheco defendeu que a experiência é a mãe de todas as coisas. E hoje o que está acontecendo? Experimente sexo. Experimente ficar com homem. Experimente ficar com mulher. Experimente ter sexo a 3. Experimente essas coisas. Viva essas coisas. O que tem? Se destruir os fundamentos, que poderá fazer o justo? Então, a visão pós-moderna é um mundo líquido, onde não tem mais valores absolutos, está sendo essa. Relações líquidas, espiritualidade líquida, nada mais deve ser sólido, concreto. Então, ser homem hoje não é algo interessante, você tem que ser agora algo mais flexível. Ser mulher hoje não é algo, tem que ser... Gente, isso é destruir fundamento. E naqueles dias, Deus está chamando a atenção da nação de Israel, que não tinha nenhuma influência desse pensamento moderno, mas quando o pecado entra, irmãos, ele só muda de nome. O fim é o mesmo, só muda de nome. O fim é destruir o fundamento e quebrar a aliança. E Deus está chamando a atenção da nação de Israel, em Malaquias capítulo 2, verso 14, quando ele disse: olha, e vocês perguntam, por quê? Porque o Senhor foi testemunha. Deus estava lá quando você se casou com aquela mulher. Deus estava lá quando você se casou com aquele homem. Porque esse princípio não se quebra porque você não conhecia Deus. O princípio é o mesmo para quem conhece, para quem não conhece. Os dois se tornarão uma só carne. É por isso que é importante nós preservarmos a nossa fidelidade a Deus, a nossa fidelidade uns para com o outro, porque estar unido a uma outra pessoa, tornar-se uma carne com uma outra pessoa que pode ser uma prostituta, um prostituto, um garoto de programa, e assim vai. Deus está chamando a atenção. Gente, eu estou falando isso porque eu já aconselhei gente de igreja por conta dessas questões. Tudo isso que eu estou falando, que eu já tive de lidar com gente de igreja. E qual era o resultado, irmãos, disso tudo? Qual a consequência dessa infidelidade? Judá estava sendo desleal
aquilo era abominação, estavam profanando o nome do Senhor. E aí, Malaquias capítulo 12, Deus diz com força: o Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal coisa, seja quem for, e o que apresenta ofertas do Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo: gente, eu não quero ver isso, eu não quero que isso aconteça, mas se acontecer, eu vou estar pesando a minha mão. Qual a advertência final que Deus apresenta aqui para a gente chegar num ponto final aqui? Verso 15, verso 16 do capítulo 2, nós temos uma palavra de orientação de Deus no final dessa sessão, desse capítulo, quando ele fala assim: portanto, ou porque cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Então, ele está chamando a atenção, porque ele, Deus, diz assim: porque eu repudio, eu odeio o repúdio. O próprio Deus dizendo: eu odeio o repúdio, porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. E aí o fim do capítulo 2 encerra com mais uma pergunta que revela o cinismo do povo. Então, você vê que as perguntas, elas estão no capítulo 1, elas estão no capítulo 2, e a despeito de Deus estar contra-argumentando com tudo aquilo, porque Deus faz como se fosse um conto, uma conversa entre ele e o povo, e no capítulo 2, do verso de número 17, Deus nos mostra, através dessa fala, onde ele se coloca na pessoa do povo, perguntando para ele algumas coisas, e aí no verso 17 nós temos a seguinte pergunta, a seguinte descrição: enfadais o Senhor com a vossa palavra, e ainda dizeis: Senhor, em quê? Em que temos te enfadado? O que significa enfadar? Cansar. Cansar. Aí eles estavam com todo aquele comportamento pecaminoso, apresentando ofertas, animal coxo, fazendo tudo de absurdo contra Deus, e aí se queixando de Deus, colocando Deus na parede, como se Deus tivesse a obrigação de atender todas as expectativas deles. E agora Deus coloca essa questão: vocês têm me enfadado. Aí eles falam: Senhor, em que nós temos cansado o Senhor? Olha só que cinismo, né? Olha só que ironia, né? Eles estão falando exatamente, estão agindo exatamente dessa forma. Enfadais o Senhor com as vossas palavras, e ainda dizeis: em que enfadamos? Nisso pensais: qualquer que faz o mal passar por bom aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Ou onde está o Deus juízo? Aí eles contra-argumentam com Deus o seguinte: Senhor, tem gente que acha que é bonzinho, mas não é não, viu? Onde é que está o teu juízo sobre essas pessoas? E eles não se colocam naquela condição de falar: Deus, olha, o Senhor está falando que a gente está errado, a gente está reconhecendo que a gente está errado, e que a gente precisa mudar, quer sejam os sacerdotes, quer seja o povo. Mas eles estão ainda agindo com ironia, dizendo: Senhor, o Senhor está falando que a gente está cansando, mas tem gente que está andando errado também, mas o Senhor não faz nada com eles? Na Bíblia Viva e na Bíblia Versão Internacional, esse texto traz a seguinte colocação: vocês cansaram o Senhor com as suas reclamações e ainda perguntam com a falsa surpresa: cansado o Senhor? Como é que o cansamos? Afirmando que o mal é bem, que isso agrada ao Senhor, ou dizendo que Deus nunca os castigará, que ele não se importa. A Bíblia, a Versão Internacional, diz assim: vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Como temos cansado? Vocês ainda perguntam, quando dizem: todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e ele se agrada deles. E também quando perguntam: onde está o Deus da justiça? Então, irmãos, a gente encerra o capítulo 2 com o povo ainda não reconhecendo que precisava o quê? Virar a chave.
A gente encerra ainda o capítulo 2 com o povo que ainda sem mudança. Apenas nessa interlocução, onde o próprio Deus se coloca na fala deles para mostrar por meio do profeta a maneira como eles estavam agindo. Isso era como se fosse um espelho, né? Qualquer coisa, faça um exercício em casa um dia, de uma troca de papéis. Marido, você vai ser a esposa. Fale como ela fala. Esposa, fale como o marido fala. Pai, fale como o seu filho fala. E filho, fala como o seu pai fala. Aí a gente vai ver as nossas diferenças, imperfeições. Isso traz um desequilíbrio, muitas vezes, quando a gente se coloca no papel do outro. E Deus aqui se colocou no papel da nação de Israel, colocando, falando ou usando das expressões deles, através dessa fala, e colocando isso na mente, na escrita de Malaquias, para mostrar que aquele povo, naquele contexto, 435, pós-cativeiro, que precisava experimentar algo novo de Deus, e que agora que tinham voltado do cativeiro, tinha tudo para um recomeço abençoado, eles não estavam aproveitando aquela oportunidade para esse recomeço abençoado. Concluo. Hoje eu ouvi uma pregação do reverendo Valdeci dos Santos, num trabalho da Confederação Sinodal de Safes, e ele disse o seguinte: ou você é instrumento de redenção, ou você é instrumento de aflição. Na vida, ou você vai ser instrumento de redenção, para mudar. Redenção é para salvar, para redimir, para mudar alguma coisa para melhor, inclusive para levar a palavra do Senhor. Ou você vai ser instrumento de aflição. Aflição é o quê? Dor, sofrimento, angústia, incertezas. Israel, naquele contexto, não estava sendo instrumento de redenção. Os sacerdotes, naquele contexto, não estavam sendo instrumento de redenção. Estavam sendo instrumento de quê? De aflição. Naquele momento, Israel estava entristecendo o coração de Deus. Primeiro, com a quebra da aliança com ele, Deus. Segundo, com os sacerdotes ignorando a lei e a instrução. Terceiro, porque o povo estava se prostituindo espiritualmente. E tudo isso que vimos está relacionado ao Deus que via seu povo se desviar dos seus caminhos. Mas louvado seja o Senhor, porque Deus sempre quer o seu povo de volta, quer cada um de nós de volta, quer a nação de volta, quer Israel de volta, quer cada um de nós de volta na sua presença. E o verso 8, ele começa dizendo: mas vós tendes desviado. Deus sabia que eles estavam se desviando. E depois nós vamos ver na história final do livro que Deus apresenta uma palavra de esperança, como o Senhor já nos apresentou uma palavra de esperança em Cristo Jesus. Aqui revela um povo que precisava também da redenção em Cristo, também que precisava de um novo começo, diferenciado com a presença de Deus. E nós cremos, irmãos, que nos dias de hoje, todos quantos estão com os olhos atentos, com os ouvidos abertos, com corações abertos, vão encontrar essa redenção, a despeito de estarmos vivendo um mundo tão difícil como esse que nós estamos presenciando. E num tempo tão doloroso como esse, pós-pandemia ou no meio da pandemia, dizem que vai vir outra onda, nós não sabemos, mas não está sendo fácil para ninguém. Mas que os nossos olhos estejam postos em Deus, que os teus olhos sejam postos em Deus, para que você não abandone o Senhor, para que você seja fiel a Deus, para que você seja fiel à sua esposa, seu marido, seus pais, as pessoas que estão ladeadas a você, e que você seja instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Amém?